Mário Castrinho. Olha que história. Vou-te contar a história daquilo que vou contar, porque é preciso contar o que não nos conta a história. Que a história não está na história, mas na história de a contar. Pelo que te vou contar como se conta a história, ou seja, contar da história na história de te contar, de como te quis contar a história que só é história por ter história de contar. Olá, eu sou o Bru. Cá estamos para mais uma hora da leitura. Hoje lembrei-me de trazer a contar e contar. Tantas formas de contar. Por exemplo, havia uma que a minha avó me dizia quando eu era pequenina. Pus-me a contar às avessas, em cima de uma coluna, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou então, pus-me a contar às direitas, numa fita em viés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois ao contar a história. Por exemplo, era uma vez um rei e um bispo. Acabou-se a história, não sei mais que isto. Há muito contar e contar. E para contarmos todos estes contares, até me lembrei de um bichinho de conta. Um bichinho de conta de Maria Rosa Colasso, que diz assim: bichinho de conta. Debaixo da pedra mora um bichinho de corpo cinzento muito redondinho. Tem medo do sol, tem medo de andar, bichinho de conta não sabe contar. Muito redondinho, rebola no chão, rebola na erva e na minha mão. Rebola e é bola e não sabe saltar. Bichinho de conta e não sabe contar. Debaixo da pedra mora um bichinho de corpo cinzento muito redondinho. Tem medo do sol, tem medo de andar, bichinho de conta não sabe contar. Muito redondinho, rebola no chão, rebola na erva e na minha mão. Rebola e é bola e não sabe saltar, bichinho de conta e não sabe contar. Bichinho de conta. E também há o bichinho de conta. E o bichinho de conto. E se conseguia pôr aqui. Debaixo da minha língua guardo um pequeno segredo, um bichinho de conto que não me dá sossego. Bichinho da conta, conta para eu contar, mas eu baralho as contas, ponho-me a cantar. Bichinho de conto, bichinho de conta, bichinho de contar. E para contar, Fernando Pessoa com o poema Pial, numa ilustração muito bonita de Manuela Bacelar. Toda a gente que tem as mãos frias, toda a gente que tem as mãos frias, deve metê-las dentro das pias. Pia número 1. Para quem mexe as orelhas em jejum. Pia número 2. Para quem bebe bifes de bois. Pia número 3. Para quem espirra só meia vez. Pia número 4. Para quem manda as ventas ao teatro. Pia número 5. Para quem come a chave do trinco. Pia número 6. Para quem se penteia com bolos reis. Pia número 7.
para quem canta até que o telhado se derrete. Pia número 8, para quem parte nozes quando é foito. Pia número 9, para quem se parece com uma couve. Pia número 10, para quem cola selos nas unhas dos pés. E como as mãos já não estão frias, tampa nas pias. E como as mãos já não estão frias, tampa nas pias. E já aquecemos os dedos das mãos para contar até 10. Contámos de 1 a 10, contámos de 10 a 1, mas ninguém falou num número que é muito importante na matemática, que é o número 0. E o Manuel António Pina, neste pequeno livro de Desmatemática, conta a história de um 0. Mas era um 0 que tinha uma história bem diferente da dos outros números. A triste história, imaginem vocês, a triste história do 0 poeta. Conheceram algum 0 que queria ser poeta? Pois a história é desse 0. Numa certa conta havia um 0 dado à poesia, que tinha um sonho secreto, fugir para o alfabeto. Sonhava em ser um O, nem que fosse um dia só, ou ainda menos, só o tempo de dizer O. Nos livros e nas seletas, o que mais o comovia eram os Os que os poetas metiam nas poesias. Um O lírico e profundo, um só O lhe bastaria para dizer ao mundo o que na alma lhe ia. E o que na alma lhe ia, sonhos de glória, esperanças, ânsias, melancolia, recordações de criança. Além de um grande vazio de tipo existencial e de uma caixa que um tio lhe pedira para guardar, e ainda a chave de um carro e uma máscara de entrudo. Não tinha bolsos, coitado, guardava na alma tudo. A alma, como queria gritá-la num ó sincero, pois não passava de um 0 que não se pronuncia. Daí que andasse doente de grave doença poética e em estado permanente de ansiedade alfabética. E se indignasse, etc., conta ao destino severo que fizera dele um 0 com uma alma de letra. Tanta ambição desmedida, tanto sonho feito pó, e aquele 0 dava a vida para poder dizer ó. Coitado do 0 poeta, que só queria dizer ó. E por falar em contar, trago um livro e para o poeta outro modo de olhar. Da escola primária, lembro-me da tabuada, mas principalmente da lenga-lenga da tabuada. Daquela melodia que todos nós dizíamos quando éramos mais pequeninos, e era assim que nós íamos segurando a tabuada. Bolota, de João Manuel Ribeiro. Bolota, contas de somar. 1 mais 1 são 2, ou um par de bois. 1 mais 2 são 3, ou a conta que Deus fez. 1 mais 3 são 4, ou quantas as patas do gato. 1 mais 4 são 5, ou os dedos com que brinco. 1 mais 5 são 6, ou meia dúzia de reis. 1 mais 6 são 7, ou 4 como o valete. 1 mais 7 são 8, ou o número do biscoito. 1 mais 8 são 9, ou o pino do 6 se chove. 1 mais 9 são 10, ou uma dezena de pés. E é tão bom desmatematicar. E o João Manuel Ribeiro sabe fazer isso tão bem,
desmatematicar. Se fazer contas não é fácil, nada fácil, imaginem num jardim zoológico. É verdade, resolver problemas. E passou-se num jardim zoológico, aqui pela mão de António Torrado, um grande problema. Ainda não estão contentes? O conto que vos vou contar. Esta história passou-se numa aldeia de macacos, desses que há no jardim zoológico, suponho que conhecem o género. Os macacos que lá vivem saltam de casa em casa, zaragateiam uns com os outros, fazem momices, coçam o piolinho. Vocês têm piolinho? Enfim, entretêm-se. Entretidos que estão, nem ligam às pessoas que os observam, tão divertidas como se estivessem no Palácio dos Espelhos, daqueles deformantes. Não sei se me faço entender. Foi um desses visitantes do jardim que me contou a história das bananas. História bem comprida e complicada, mas eu farei os possíveis para vos resumir. Aí vai, sem mais comentários nem delongas. Quem mais mandava na aldeia não morava nela. Era o tratador que todos os dias trazia um grande cesto, a ração de bananas para a macacada. Recebido sempre de braços abertos, o tratador era, como se imagina, muito popular na aldeia. Estava desde há muito decidido que a cada macaco calhava por dia uma quantidade certa de bananas. 10, nem mais nem menos. Dava gosto de vê-los, em bicha certinha e ajuizada para receberem logo de manhã a parte que lhes cabia do muito peso de bananas que o tratador carregava no cesto. 10 para ti, 10 para ti, 10 para ti. Lá ia distribuindo o tratador. Mas os macacos, a certa altura, e aqui é que começa propriamente a nossa história, puseram-se a protestar que 10 bananas a cada um não chegava para vencer a fome. Ai, não chegam? Resmungou o tratador. Ai, não chegam 10 bananas? Então espera que eu já vos arranjo, pois a partir de amanhã vão passar a ter 2 refeições. E assim aconteceu. Ao almoço, o tratador trazia 5 bananas para cada macaco. E à tardinha, para o jantar, trazia outras 5 bananas. Ai, a macacada ficou do mais satisfeito. Mas passado o tempo, as contas da barriga continuaram a não bater certo. E os macacos exigiram ao tratador um aumento de ração. Ah, vocês querem mais? Ah, querem mais bananas? Não vos chega o que têm. Então vão ganhar uma nova refeição. A merenda. Passam a comer 4 bananas ao almoço, 2 bananas à merenda e 4 bananas ao jantar. Ai, a macacaria, em peso, deu vivas, bateu palmas à generosidade do tratador. 3 refeições de bananas. Que rica vida! Mas mesmo assim, tempos depois, a barriga dos macacos protestava que era pouco. Parecia que as contas não estavam bem. E o tratador sempre a resmungar. Ainda não estão contentes. Então, nesse caso, só vejo uma solução. Começar um dia com um belo pequeno almoço de uma banana. Depois, ao almoço, comem 4 bananas. Ao lanche, 2 bananas. E ao jantar, 3 bananas. O que acham? Ai, os macacos estavam encantados. Aquele tratador era um amigo fixe, o grande protetor da macacada. Só a barriga dos macacos não se conformava com o sistema. E porquê é que isto seria? Não se conformava, aquilo não batia certo, aquelas contas, aquela contaria. E houve novos protestos lá na aldeia, mais exigências, manifestações de desagrado. Não sei francamente o que mais hei de inventar para vos fazer felizes, discursava o tratador. Vendo bem, temos de inaugurar cá na aldeia o regime das cheias da banana para ver se a moda pega. E assim foi. O tratador fartava-se de caminhar todo o dia para a aldeia dos macacos. De manhãzinha, trazia-lhes
uma banana. Ao almoço, 3 bananas. À merenda, 2 bananas. Ao jantar, 3 bananas. E, finalmente, à ceia, uma banana. Será que os macacos ainda não estão contentes? Parece que não. Eles nem sabem bem porquê, mas sentem na barriga que, apesar da boa vontade do tratador e de tantas refeições por dia, as bananas não lhes chegam para a fome. Isto é esquisito, não acham? Ou talvez não. Entretanto, o tratador continua a fazer contas e mais contas. Ele tem mais soluções de reserva. Até, segundo parece, já foi comprar uma faca de cortar bananas para prever novas possibilidades para contar. Conto contigo, de António Torrado. Este contar de bananas tão difícil. E por falar em metades, aqui nos Tantos Animais e Outras Lenga-Lengas de Contar, de Manuela Castro Neves e Yara Cono, há uma lenga-lenga que eu gosto muito. Tu és a minha metade. Não sei se vocês têm a vossa metade, mas tu és a minha metade. E diz mais ou menos assim. Estava o 2 no varandim e vê o 4 no jardim. Diz então o 2 assim: ó 4, tu és o dobro de mim. Responde o 4 à vontade: se eu sou o dobro de ti, tu és a minha metade. Estava o 2 à janela e o 6 passou por ela. Diz então o 2 assim: ó 6, tu és o triplo de mim. E responde o 6 com arte: se sou o triplo de ti, és a minha terça parte. Estava o 2 na cozinha e espreita o 8 pela portinha. Diz então o 2 assim: ó 8, és o quádruplo de mim. E responde o 8: e eu vou elucidar-te, e se sou o quádruplo de ti, és a minha quarta parte. Estava o 2 à beira-mar e vê o 10 a pescar. Diz então o 2 assim: ó 10, és o quíntuplo de mim. E responde o 10: eu não quero magoar-te, mas se sou o quíntuplo de ti, és a minha quinta parte. Andava o 20 a saltitar e vê o 2 a descansar. Diz então o 20 assim: ó 2, sou o décuplo de ti. Responde o 2 com uma voz péssima: pois se tu és o meu décuplo, eu de ti só sou uma décima. Tu és a minha metade. E por falar em metades, metade que é metade, deixa eu ver onde cabe. Aqui, talvez. E por falar em metade, metade, não podia não deixar de trazer este livro que eu gosto muito, este texto da Isabel Munhoz Martins, Metade, metade. Ora, escutem só. Eu não vou conseguir mostrar as ilustrações, quer dizer, vou tentar. Metade, metade. Acordei meio estremunhado a meio do jogo de uma frase, prestes a marcar um golo no meio-campo, um golo inteiro, indivisível, que só podia ser para ti. Passei a manhã meio gás, meia carcaça numa bochecha, meio copo de leite na outra, perdido, meio cá, meio lá, pois nada em mim queria saber do mundo, quanto mais de carcaças ou de leite. Eu só queria saber de ti. A meio de um pensamento, lembrei-me, porém, que poderia dar-se hoje a possibilidade de te ver mais uma vez. A possibilidade não é uma verdade, mas não é uma mentira, o que já é bom. É um 50-50, um meio-meio, um murro na mesa do impossível, uma maravilha, portanto. Para quem está meio apaixonado, ter metade do coração cheio é combustível suficiente para atravessar o céu inteiro, para dar a volta e regressar com o rabo a dar, a tempo das meias finais, a tempo de marcar um golo no prolongamento, o tal golo inteiro indivisível, só para nós. Metade de mim
Queria acreditar que sim. A outra metade gritava que não. Mas lá fui, partido ao meio, despenteado, uma meia de cada cor. Só reparei nisto depois. Ao teu encontro, eu que há meio século não pensava noutra coisa senão em ti. Corri meio mundo à tua procura e a meia luz, a meio do recreio, lá estavas tu. E nem dicionário e meio chegaria para explicar por palavras a chama, o perigo da explosão, a meia maratona que se corria no meu coração. E a meta não podia ser outra senão tu. Como toda a gente sabe, há palavras inteiras que não se dizem às metades. Se meio incrível não existe, se meio maravilhoso não existe, se meio espantoso não existe, é por uma razão. E essa razão és tu. A meia distância, a meia voz, sem meias palavras disse-te: és a minha cara metade. E o que respondeste, olha, fiquei sem saber se era meia verdade, se era meia mentira. Se era um meio para atingir um fim, se era um meio de transporte, se era a mensagem ou apenas o meio físico e social, o meio ambiente, o meio da reta, o meio do livro, a metade da laranja, o médio no meio campo, o avançado e o defesa, um amor de meia tigela ou um amor sem meio termo, inteiro e grande como o meu, por ti. Agora o que sei é apenas isto. Era já perto da meia-noite, mas em mim o sol brilhava como se fosse meio-dia. Meio apaixonado. Deixa-me rir. Isso é coisa que não existe quando encontramos a nossa metade. Metade, metade. E quase aqui a terminar, uma das contas que eu aprendi a fazer ao longo da vida. Que eu não percebia muito quando a minha mãe me dizia, mas à medida que fui crescendo, percebi essa conta. Histórias de amor demais. Ou histórias de amor mais. Este é um livro muito antigo, de Maria Cale. É assim um tesourinho que vive nas bibliotecas, em algumas. E diz assim: bom dia, toma uma flor. Ai, que linda, que bom que é receber uma flor. Gosto de ti. Mas a flor que eu te dei é tão pequenina. Toma, esta é maior. É tão linda, gostei tanto que me a tivesses dado. E essa também é linda, linda, linda. Sabes, uma flor cortada dura pouco. Murcha, portanto trago-te uma jarra com água para pôr a flor lá dentro. Assim ela dura muito mais tempo. Ai, pensas em tudo. Pois é, e pensei que as flores cortadas, mesmo numa jarra com água, duram pouco. Assim, com raiz, num vaso com terra, duram muito mais. Pois é, duram muito mais. Pensas em tudo. Gosto tanto de ti. Gostas de fruta? Gosto de fruta. Sim, mas não é preciso mais nada. Só com a florzinha que me deste primeiro já fiquei tua amiga. Olha, que lindos frutos te trago. E agora, como é que os vais comer? Ai, que lindos, pego neles, descasco, lavo-os e depois como-os às dentadinhas. Ai, precisas de um prato. E não vais comer só fruta. Vou trazer-te uma panela para fazer sopa e um bule para fazer chá e um relógio para veres quantas horas são e quando é que são horas de fazer a sopa e o chá e uma faca e uma colher e um garfo e chávenas para tomar chá e por aí afora, eu quero que tu estejas contente, porque eu gosto muito, muito de ti. Trago-te um lindo bolo para comeres o chá. Mas só agora é que reparo, não vais ficar a comer sentada no chão. Vou trazer-te uma cadeira. Vou buscar, é isso, falta uma cadeira. Não, vou trazer também livros para ficares a ler depois de comer a sopa, de comer a fruta, de tomar o chá, sentada nesta cadeira tão confortável. Que bom que é gostar de ti. Olha, trago-te mais este livro
Depois trago-te mais... Do que é que tu mais gostavas que eu te trouxesse? Que distração a minha. Não trouxe a faca, nem a colher, nem o garfo, nem a chávena e um copo. Não precisas de um copo? E aqui a menina grita: não, não preciso. Já tenho coisas demais. Já estava a ficar abafada com tanta coisa. Vamos por aí fora inventar brincadeiras, procurar amigos, descobrir coisas novas. E para isso, só preciso da tua florzinha. Eu estava a dar todas estas coisas porque gosto muito de ti, mas pelo menos podíamos comer o bolo, ao menos esse. Eu também gosto muito de ti, mas não é preciso tanta coisa. Bom dia era bastante para ficarmos amigos. Mas em relação ao bolo, é boa ideia. Arranja por aí uma faca. E lá foram. E destas contas que eu digo que são difíceis de fazer na vida e que eu só aprendi à medida que fui crescendo e que a minha mãe me dizia quando eu era pequena: a amizade, quanto mais se divide, mais se tem. E aquilo fazia muita confusão na minha cabeça, porque a minha professora Custódia não era assim que me ensinava na escola. Mas à medida que fui crescendo, percebi que, de facto, a amizade e os amigos, quanto mais repartimos com e quanto mais temos, mais se tem. São verdadeiros presentes. Aqui neste livro, já tão velhinho, só para vocês terem a curiosidade de saber de quando é que este livro é, vê se diz aqui, 1979. Um tesourinho que ainda vive em algumas bibliotecas. E agora acabámos a nossa sessão. Sei que ainda temos uns minutinhos e agora vamos ao nosso ler para nada ou atirar para o ar. Vamos lá ver o que é que daqui sai. Ler para nada ou atirar para o ar, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ler para nada ou atirar para o ar. Olha, houve uma que eu li, creio que foi na primeira, um trava-língua, e ver se o encontro, eu sei o de cor, mas pode ser que me engane. Vou dizer, disse acho que foi na primeira sessão, e diz assim: copo, copo, giricopo, giricopo, copo cá. Quem não disser 3 vezes copo, copo, giricopo, giricopo, copo cá, deste copo não beberá. E agora vou dizer as 3 vezes seguidas. Copo, copo, giricopo, giricopo, copo cá. Quem não disser 3 vezes copo, copo, giricopo, giricopo, copo cá. Copo, copo, giricopo, giricopo, copo cá. Copo, copo, giricopo, giricopo, copo cá, deste copo não beberá. Esta é difícil. Esta é trava-língua, ali mesmo para enrolar a língua. Ora, aqui ver outro. Esta também é de enrolar a língua. Trava a língua. Debaixo daquela pipa está uma pita. Pia, pita, pinga, pia. Debaixo daquela pipa está uma pita. Pia, pita, pinga, pia. Pia, pita, pinga, pia. Pia, pita, pinga, pia. Debaixo daquela pipa está uma pita. Pia, pita, pinga, pia. Pia, pita, pinga, pia. Pia, pita, pinga, pia. Tentem vocês dizer aí em casa, a ver se conseguem desenrolar a língua. Olha, e como falámos de contas, esta eu aprendi há muito tempo. E acho que é aquela que nós vamos terminar. Eram 10 meninas, todas elas dentro de um pote. Deu-lhe um trângulo mango nelas, não ficaram senão 9. Dessas 9 que ficaram, foram amassar biscoito. Deu-lhe um trângulo mango nelas, não ficaram senão 8. Dessas 8 que ficaram, foram comer esparguete. Deu-lhe um trângulo mango nelas, não ficaram senão 7. Dessas 7 que ficaram, foram ver passar os reis. Deu-lhe um trângulo mango nelas, não ficaram senão 6. Dessas 6 que ficaram, todas tinham um brinco. Deu-lhe um trângulo mango nelas, não ficaram senão 5. Dessas 5 que ficaram, todas tinham um pato. Dei-lhe um trângulo mango nelas, não ficaram senão 4. Dessas 4 que ficaram, todas falavam chinês. Dei-lhe um trângulo mango nelas, não ficaram senão 3.
Dessas 3 que ficaram, foram ver passar as ruas. Deu-lhe um trângulo-mângulo nelas, não ficaram senão 2. Dessas 2 que ficaram, foram amassar o pão. Deu-lhe um trângulo-mângulo nelas, acabou-se a geração.